nome santo que liberta. A inspiração para as mais conhecidas músicas de Padre Zezinho. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. Comigo! Qual foi o pedido da mãe que se tornou um dos maiores sucessos? A influência dos livros, da natureza, a relação com a fama. O dia a dia de José Fernandes de Oliveira. Em meio às construções, esse cantinho verde se destaca. O espaço abriga um talento que marcou gerações. Padre Zezinho vive aqui no Convento Sagrado Coração de Jesus, em Taubaté, no interior de São Paulo, desde 1980. No dia a dia, leva uma vida simples, cumpre as regras da congregação e compartilha a rotina com outros 45 religiosos. Sem rodeios, o padre que arrastou multidões responde sobre tudo, da relação entre fé e fama ao AVC, que o deixou sem voz. Eu vim de lá do interior. Comigo! Padre Zezinho nasceu em 8 de junho de 1941 em Machado, Minas Gerais. Mas foi em Taubaté que encontrou inspiração para a arte, semente plantada pelo pai. Bom, meu pai era violeiro, meus tios. Depois do acidente que meu pai teve e ficou paralítico, às vezes eles vinham de Machado e iam Taubaté, onde eu cresci desde os 3 anos. E então eu via as músicas deles. Depois meu pai ficou entrevado, não podia, mas mesmo assim vinha. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. E Taubaté é uma cidade muito musical. Aí teve a Hebe, teve o Mazzaropi, Cídio Moreira e muita gente que tem nome e que também apareceu no cenário artístico e de música. Então eu escutava isso, eu ia até no auditório com o Célio Moreira, que era irmão do Cídio Moreira, e eu gostava de ver. Vai levando o coração, vai sonhando o coração. Eu me sinto vivo, eu me sinto vivo. Ordenado padre em 1966 nos Estados Unidos, teve influência dos ritmos norte-americanos para compor. E deu certo, porque as primeiras canções que eu fiz, eu compus nos Estados Unidos, em inglês. E depois eu traduzi. E uma delas o povo canta até hoje, a primeira canção que eu fiz, que é Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Naquela época, em 1964, eu compus aquela canção. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Em solo americano, novas canções surgiram. E mais tarde, sou cidadão do infinito. Comigo! Me leva a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. É música de lá, country, adaptado a português e ao Brasil. O padre cantor já viajou por muitos países. Missão que inspirava novas canções e sucessos, como a música Amar Como Jesus Amou. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Eu fiz numa casa nossa, dos Deonianos, lá em Coimbra. E era uma entrevista com uma criança. Eu gostei tanto do jeito de conversar com a criança de 9 anos. Então aí eu fui para o outro dia, lá para a Igreja de Arroios, em Lisboa.
E o pessoal gostou da minha canção. Eu disse, nossa... O senhor sempre mostrava para alguém para fazer um teste ou não? Fazia. Mas ali não foi preciso, porque todo mundo cantou comigo, viu? Vi que o pessoal já saindo, cantando. Ele também recorda com carinho como nasceu a música Maria de Nazaré. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo bem. Eu estava pregando retiro vocacional lá e ir a Fátima sem se inspirar é difícil, que nem Aparecida. Se inspira. Aí fui lá e fui várias vezes a Fátima, porque era pertinho o trecho, né? E depois eu me lembro que lá tinha uma cidade chamada de Nazaré. De cima você vê aquelas ondas gigantescas. Nazaré, o modo como as mulheres se vestiam. Eu disse, Maria de Nazaré. Aí eu saí e compus a canção. Então tudo depende do que eu vi e aconteceu. Nem todas as viagens foram em missão. No período da ditadura, sofreu ameaças. E eu estava em perigo, porque eu fui indicado para ser preso, porque eu defendi em favor os jovens e a votação. Que eu tenho vontade de ver um povo que possa votar de novo, eu disse isso. Nesse momento difícil, também compôs. Havia um grupo que vigiava e não deixava tocar algumas músicas. Por exemplo, por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, foi proibido. Porque eu dizia, mundo maldito por não partilhar. E havia muita coisa que eles proibiam, coisas minhas. Mas depois de um tempo, a igreja e os militares chegaram a um diálogo e parou tudo isso. Aí eu voltei. Mas outros padres e freis morreram disso, né? Se eu não tivesse ido para a Europa, provavelmente estaria preso também. Não se sabe o que ia acontecer, porque alguns dos meus jovens foram presos na época. E eu não era nada de comunista e não sou. Aqui no Brasil, viu na simplicidade e na força da fé do povo mensagens importantes. Eu estava sentado nos bancos da Praça de Machado, que dava para a igreja. E passava um senhor num carroceiro, que ele passava diante da igreja e tirava o chapéu. Todos que passavam faziam isso. Eu achava isso maravilhoso, ficava olhando. O povo se benze e pensa em Deus. Aí fiquei lá ouvindo, fui para a casa paroquial e lá eu fiz uma das canções que correu o mundo, né? Eu vim de lá do interior. Foi. Baseado no que eu via. Sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Que a família comece e termine saber onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Ao todo, o Padre Zezinho fez mais de 3.000 canções. Para você ter uma ideia, só nos aplicativos de música ele tem mais de 300.000 ouvintes mensais. Nem mesmo um AVC, enfrentado em 2012, foi capaz de impedir esse talento. Passei 3 dias praticamente sem dormir direito. Era um trabalho. Voltei, cheguei aqui e um colega meu que já faleceu estava urgentemente precisando ir para Vila Maria, São Paulo. E eu era muito amigo dele, cansado ou não, ele também era muito culto. Falei, vamos lá. Cheguei, nem descansei. Pus ele no carro, fomos, entreguei-o lá. Mas aí eu comecei a sentir um cansaço gigantesco. E eu tinha diabetes, mas não muito. Estourou. Pá. Dali por diante, naquela noite mesmo, ainda peguei o carro, ainda fui até Provincialado, que atravessa, mas era noite, foi fácil. Mas no outro dia estava tudo confuso. Aí
O provincial disse, você não está bem? Eu falei, não, estou mesmo. Me puseram no carro, trouxeram São José, porque eu tenho uma pilha de médicos amigos. Tinha lá 4 ou 5 cuidando de mim. E aí, por 7 meses, eu perdi a voz e as palavras e a memória. Foi vindo, voltou tudo. Mas eu acho que foi obra de Nossa Senhora e foi também, claro, misericórdia do Cristo, porque foi puxado. Mas as consequências desapareceram. Só que eu tenho que tomar muito cuidado com diabetes. Isso é... Minha mãe amputou as 2 pernas. Meu pai era paralítico. Então eu sei que eu tenho uma descendência frágil. Aos 83 anos, Padre Zezinho mantém uma rotina produtiva. Ler, estudar, rezar, atender, produzir livros. Estou com 6 livros a caminho. No memorial que conquistou em vida, fotos de encontros com papas, Santa Dulce dos Pobres, lembranças da carreira. Ele sabe que foi pioneiro no uso de instrumentos até então não utilizados em músicas religiosas e abriu espaço para novos talentos. Depois é que vieram essa leva de, no mínimo, 50 ou 60 cantores, padres e leigos que descobriram a canção católica e cada um do seu jeito enchem os estádios. É bom, naquele tempo era um começo. Mas deixa claro, o cantor nunca veio antes do padre. O dinheiro não falou mais alto que a mensagem. Pelo contrário, o padre catequista não fez uso pessoal dos valores arrecadados com as obras musicais e literárias. Padre Zezinho gosta de destacar a importância dos livros e documentos da igreja. Eu tenho aqui, por exemplo, Povo de Deus, do pré-concílio ao Papa Francisco. Eu leio porque esse é assunto dos bispos. Isso aqui também é dos bispos, da Assembleia Geral, que fala no momento do diálogo. E eu tenho muita música sobre diálogo. O Fratelli Tutti, eu fiz mais de 5 músicas sobre ele. Então eu leio muito Deus e o Mundo, do Joseph Ratzinger. Eu leio muito, eu tenho uma biblioteca bem grande. Nas catequeses, mais inspiração. Eu dei um curso de 3 dias em Brusque, Santa Catarina, numa casa de retiro. E eu peguei um livro, era sobre casamento e familiares consórcio. Ele falou no documento sobre a união familiar. E tudo foi conversado ali. Aí eu disse, interessante, está resumindo bem a familiares. Nenhuma família comece por qualquer motivo. Haja por quê. Os pais carregam os filhos nos ombros, as mães no colo. Estava tudo ali. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Afinal de contas, qual música nasceu do pedido da mãe? Minha mãe, quando fui para a Alemanha, antes de eu ir, ela já não estava bem, ela disse, você não vai fazer uma música para o seu pai? Minha mãe era bem caipira, lá de Machado. Ela cobrou mesmo. Cobrou. Você não vai fazer uma música para o seu pai, Fernando? Ela era muito viva. Eu disse, mãe, ainda não apareceu, mas o dia que aparecer, eu conto para a senhora. Fui para a Alemanha. Voltei com a música. Utopia. Das muitas coisas do meu tempo de criança. Pegou, estourou, canta no mundo inteiro. Mas foi minha mãe que pediu essa música. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada,
Ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. O seu pai era um pouco desafinado mesmo? Não, na verdade eu cuidei da canção. Meu pai era rouco, mas ele era bem afinado. Eu tinha os tios que desafinavam. Eu pus tudo na mesma canção. Se sobrasse apenas um suspiro no meu coração. E se de fato sobrasse apenas uma corda no violão ou um suspiro no coração, como o senhor citou lá, qual que seria o seu desejo? Eu cantaria para o mundo a importância do diálogo. Eu e ele, o outro. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém comeu. E o mundo passando fome, de paz, de pão e de Deus. A decisão é tua, a decisão é